professor. Ele entra no jogo um pouco desligado, sofre o gol, demora um pouco e depois se encontra. É isso. E aí flui. E eu acho que no segundo tempo, quando o Corinthians dá muito espaço para o São Paulo trabalhar essa bola em transição de velocidade, acho que aí, na hora de decidir, talvez tenha aquela coisa do preciosismo. Não, deixa que eu vou fazer o gol, vou tentar de fora mesmo, trabalhar um pouco menos a jogada do que deveria. Mas ali era uma situação já controlada, né? O difícil é esse, não perder o foco. Mas também... Você olha e o objetivo grande não tem. É se afastar da zona de rebaixamento. E hoje era um jogo especial para o São Paulo, porque é o clássico. Porque é o clássico. É o clássico para a torcida do São Paulo, né? Agora, você tem razão em relação ao seu receio, porque todos os clubes brasileiros nessa condição geralmente desperdiçam tempo. Ou fazem, como fez, por exemplo, o Flamengo, ao mandar um técnico campeoníssimo embora para trazer grifes. O São Paulo está numa situação muito confortável. E em se tratando do São Paulo, isso tem que ser mais valorizado ainda. Há quanto tempo o São Paulo não tinha uma base? Essa é uma base boa. O São Paulo não tinha nenhuma base, né? Era um bota abaixo de técnicos e de trabalhos atrás da glória perdida de anos e anos. Agora não. E a questão do Lucas é fundamental. Pensando em Libertadores, quantos clubes na Libertadores terão um jogador como o Lucas? Pouquíssimos. Você conta nos dedos de uma mão. Então, o primeiro diferencial é mantê-lo. O segundo, reforçar. Tem para essa temporada ainda, professor e companheiros, um outro objetivo a fazer. Resgatar o Rames. Porque se ele consegue nessa reta final... Ele entrou bem no jogo passado, tá? Mas ainda Curitiba, tá mas longe de ser o que ele pode ser. Ele mesmo deu uma entrevista recente dizendo que não está rendendo o que ele acha que pode, né? Se ele consegue, daqui até o final do ano, sem a pressão, sem a cobrança, dar minutos ao Rames e tirar dele, não que ele volte a ser o Rames que foi um dia, mas um futebol mais competitivo, acho que já começa o ano que vem com um reforço gigantesco. É que aí eu acho que tem uma pegadinha. Para o Rames jogar, o Dorival tem que criar outros jeitos do coletivo jogar. Exatamente. Porque o Rames, teoricamente... Mas nada melhor do que essa reta final de ano, sem pressão. Será que é isso ou será que é o estadual? Porque eu entendo que o Rames tem que jogar mais. Sim. Ele tem que jogar mais. E o Rames, teoricamente, ainda sem a condição física ideal, ele joga no lugar do Lucas. Só que o Rames nunca foi um operário, ao contrário do Lucas, que sem a bola... Com a bola faz a diferença, sem a bola é operário. O Lucas, em determinado momento do jogo hoje, voltou a ser ponta e ficou correndo atrás do Bidu. Correu demais. O Rames não vai conseguir fazer, nunca fez na carreira. Não vai. Não vai conseguir nem fazer com isso. 25 ele fazia. Nem com 25 ele fazia. E o Rames, ele não pode jogar no lugar do Lucas, até porque se você tiver nos 3 jogadores que atuam ali por dentro, que são exatamente os mais técnicos, Lucas, Luciano e Rames, hoje o Luciano é mais jogador que o Rames. Não tem a menor dúvida. E já rodou. Hoje o Luciano é mais jogador que o Rames. Entrega mais para o time que o Rames. Mas é por isso que eu coloco, Birner, que tem... Então você precisa criar uma forma de jogar, sim. Não é nem criar uma forma, é fazer com que ele seja mais competitivo. Ele sendo mais competitivo, ele se impõe pela qualidade técnica contra qualquer um desses citados. Ele é melhor jogador do que todos esses. Não sei. Se você Eu acho que colocar... ele bate melhor na bola que Se você colocar ele lado a lado, por exemplo, com o Luciano, que foi citado agora, ele conseguindo entrar num ritmo de competição maior, tecnicamente ele é muito superior. O Luciano, sim. Com o Luciano eu concordo, mas com o Lucas também, você vê essa... Não, o Lucas não. Mas é encontrar uma maneira de colocá-los juntos, né? O Lucas te entrega... Existe essa maneira de juntar Rames e Lucas? Eu acho que neste momento não. Se o São Paulo estivesse competindo por coisas ainda, eu acho que você não mexe numa estrutura que está equilibrada. A gente tem uma mania no Brasil de que o treinador tem que dar jeito de colocar os melhores sempre. Não. O treinador tem que dar jeito de ter um time o melhor time possível com os jogadores que ele tem. Equilibrado. Óbvio. E a gente falou sobre isso ontem. A caixinha do ofensivo e do defensivo. Não, o futebol é equilibrado. Não tem esse negócio de só ofensivo ou só defensivo. E o Rames hoje, sem bola, ele vai te entregar muito pouco. E o São Paulo, ele se recupera, e aí eu falei isso depois do título da Copa do Brasil, o São Paulo se coloca nessa situação, e a gente tem que lembrar dessa montagem de elenco e de uma mudança de perfil que começou lá com o Rogério. Perfeito. Esse elenco do São Paulo, quando começou a montar, e a gente discutiu isso em vários momentos, eu falei, várias vezes. O São Paulo tá abrindo mão de um pouco de qualidade técnica, sem o Reinaldo, sem um, sem outro, mas o São Paulo tá montando um time cheio de soldadinho.
É isso. Um Wellington Rato, que não é um jogador que, pô, você vai vender pra Europa, não vai. Mas é um cara que na função dele... Alisson, que tá jogando, acho que é o melhor jogador de São Paulo. Então, o São Paulo montou pra esse ano um elenco cheio de soldados, cheio de jogador que vai competir, que vai jogar o nível de intensidade lá em cima. E aí, no momento... E aí isso é muito louco, porque no momento agudo da temporada ele pegou a cerejinha, colocou aqui o Lucas. E aí, a cerejinha mais o Dorival, que organiza e potencializa. Para mim, o São Paulo é mais uma vez um exemplo de como o coletivo potencializa o individual. Sem dúvida. Mano, vamos pensar em jogadores do São Paulo. O Caio Paulista saiu do Fluminense, não pelo treinador, inclusive falou sobre isso, mas saiu achancalhado pela torcida. O falou, vai que você Rafinha, vai já todo crescer. mundo falava que não vendia mais nada, tá velho. O Alisson era um jogador que tinha um monte de lesão, teve um problema, inclusive, também, de depressão, a gente falou sobre isso, e hoje é o segundo volante. O jogo que ele fez hoje mais uma vez é uma sacanagem. Ele se redescobriu nessa posição. Aí você pega um Wellington Rato, que a torcida queria matar até uns dias atrás. O Nestor, o Nestor sempre foi bom jogador. Sempre foi. O Nestor era sim vítima de um contexto que não ajudava. E mais, melhorando em condições, a gente falava aqui, acho que umas duas vezes. Ele quase fez um gol parecido hoje com o da final, né? Ele tá chutando direito pro gol. Nós fizemos aqui um programa que eu falei, não precisa aperfeiçoar o chute. O Vitor até falou, não, mas ele pode melhorar. Eu falei, não sei. Na base ele fazia muito gol de fora da área, cara, sabia? Porque tentava, porque tinha confiança para isso. A confiança voltou. Agora, palavra, né? em relação ao Rames, eu devolvo a pergunta. Precisa acomodar o Rames no time? Num futebol como o de hoje, que você muda 5 jogadores por partida, numa temporada longa como a que você vai ter. Se o Rames puder contribuir, não precisa ser titular. Vamos parar com essa história de grife em futebol, ficar juntando 11 nomes que não levam a lugar nenhum em muitos casos. Você vai desmontar tudo que o São Paulo conseguiu de bom em nome de uma grife. A gente já está vendo tanta gente dançando o ano inteiro por causa disso. Mas, professor, a minha colocação aqui não é que precise acomodar ele no time de qualquer forma. Tirar o melhor possível ter um jogador de muita qualidade pronto para te entregar. Desenvolver esse jogador. Porque quanto mais jogador bom você tiver, melhor. Claro. E aí, seja um dos 16. Se ele for um dos 11 melhores para começar os jogos, que seja. O São Paulo terá a ganhar com isso. Futebol hoje se joga com 16. Comece jogando. Não é com 11. É possível até que ele comece jogando. Sim. E é possível que... E eu acho que ele nunca vai ser um jogador de dar carrinho lá no campo de defesa. Mas se ele conseguir chegar um pouco mais perto de ser um jogador competitivo, ele vai contribuir para o time e vai caber ao técnico entender o momento de colocá-lo de início ou no meio do jogo, mas sabendo explorar as qualidades que ele pode entregar para o time. Assim, porque... Você pode até criar nesse quesito uma estrutura onde ele entre. Isso. Entendeu? E assim, é muito fácil imaginar um contexto onde ele vai entrar no São Paulo e pode ser importante. Se o São Paulo não conseguisse virar o jogo no primeiro tempo, 15 do segundo tempo, quando está fechado, não está entrando, aí sim, aí é um contexto de segundo jogo que volante. Você coloca ele para ver o jogo de frente, para bater de fora da área. Então, mas eu concordo com os dois, porque eu acho que ele pode fisicamente estar mais pronto para entregar mais, mas eu também não vejo a obrigação de que ele tem que se titular. Eu só acho que tem uma coisa aí, né? Não é o primeiro clube do Rames em que ele está em busca do momento da forma perdida. Aliás, uma estatística que soltaram essa semana aí, foi o 7º título que ele ganhou sem jogar. Sem jogar um minuto né? Sem jogar um minuto. Então isso vem de outros carnavais. Pelo menos pé quente ele é. É o cara certo no lugar certo. Do grupo. Mas também é um indício de que o São Paulo vai ter que conseguir alguma coisa aí que muita gente não conseguiu. Mas tem um diferencial, professor. É o primeiro desses no continente sul-americano. Porque, como disse o Renato agora há pouco, é um outro nível de competição. Então, é mais possível dele se adaptar ao nível de competição aqui do que o nível de competição europeu. Isso ele tem a favor. Então, assim, eu acho que São Paulo, para ser um time mais forte, ele foi o suficiente esse ano para ser campeão da Copa do Brasil. Sim. Mas os desafios vão ser sempre maiores. Mas ele não vinha da Grécia? Ele não vinha da Grécia? Sim, estava na Grécia. A Grécia tem um nível tão alto quanto um pouco que o nível tão é maior que o nosso, né? Na Grécia? Não, eu digo que o São Paulo vai enfrentar níveis maiores numa Libertadores. Vai. Quando chegar numa fase de mata-mata, especialmente não vai. O São Paulo tirou Palmeiras, Corinthians e Flamengo.
Não Mas vai. é pegado, né? Eu de verdade, eu escuto Não o vai. Birner falar isso, e cada vez que ele fala isso, eu fico cada Talvez vez mais não amigo seja dele. o nível- O nível Cada do vez mais Brasil amigo dele é é muito muito maior bom. que o da Obrigado, Libertadores. Não, talvez Sim, mas não você seja o vai nível encontrar times técnico. brasileiros nessa reta final de Libertadores Assim. que vão estar eu nunca ultra achei isso na focados vida, nessa tá? Libertadores. Sim. Não, você vai recente. encontrar um outro tipo Ultra de focado. dificuldade, né? É uma competição continental, vai ter um outro tipo de exigência, de concentração. Acho que São esse Paulo caminho nessa Copa do também Brasil pesa passou muito. por Ituano e por Sport. Ó, eu tô vendo Times que aqui não são da vocês... elite do futebol brasileiro. Eu tô vendo aqui vocês Sofreu falando... mais contra o Sport. E tô vendo as jogadas ali, E né? vou Tô te vendo as falar. jogadas do Lucas, tô vendo o Caleri O Wellington caiu no fazendo pé os direito. 2 gols. Lembrando que o Caleri já tinha decidido a Copa do Brasil e que durante muito tempo ele foi Uhum. cobrado por não ser um jogador decisivo dos grandes jogos, Que né? tem a ver com o jejum de títulos Eu também, acho essa que cobrança. cai um pouco essa mística agora de o Caleri não ser decisivo. E aí, ouvindo vocês falarem do Lucas, eu fico pensando, quem é o jogador mais fundamental hoje? Dani, Tudo bem. para corroborar aí com a tua estatística com o Caleri, se o Caleri vai embora do São Paulo hoje, se ele vai embora hoje do São Paulo, ele já tem 2 gols marcados no clássico com o Palmeiras, ele já tem 2 gols marcados no clássico com o Santos, e ele tem 2 vezes os 2 gols marcados Gol em no final de clássico Copa do contra o Brasil no Corinthians. Maracanã. Então eu acho que É isso. Sabe por que não tem jogador Apago. mais importante do São Paulo? Porque, assim, o São Paulo depende da individualidade para tornar coisas que foram feitas muito bem coletivamente melhores. Se você tira o Lucas e bota o Luciano, e aí eu tô falando da maior perda técnica, que o Lucas é de longe o melhor jogador do São Paulo Sim. tecnicamente, você continua tendo um coletivo muito forte. O São Paulo vai continuar pressionando saída de bola, vai continuar recompondo bem pelos lados, o Rato vai fazer bem isso do lado direito, o Nestor vai fazer isso bem do lado esquerdo, o Alisson e o Paulo Maia vão estar bem posicionados, o Caleri marca muito, ruim de ser marcado, mas quando cai a bola no pé do Lucas... Mas vai faltar Vocês- o cara que faltou do primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians. Porque o Então, Corinthians tinha o Renato Augusto e o São Paulo não tinha o Lucas. Mas eu vou além. Eu acho que se o São Paulo vai ser... Tem uma lição de casa para fazer até o final da temporada. O São Paulo precisa ser mais contundente. Eu acho que o São Mais Paulo... eficaz na hora de fazer o gol, é isso? Exatamente. O São Paulo precisa fazer com que o seu volume ofensivo dê mais em gols. Mas você acha que Porque tecnicamente o time pode render mais do que está rendendo para chegar na Pode, chegar nas pode. chances de gol? Porque, Ou é momento? porque é muito mais difícil você criar. O São Paulo, ó, se for pegar a semifinal contra o Corinthians, o São Paulo faz um jogo até a metade do segundo tempo para Pra estar golear. 4-5. Sim. E correu risco no fim. E termina o jogo nos Deus nos acuda. Sim. Com o Flamengo no Maracanã faz um primeiro tempo, show. No segundo tempo começa a cair. Então eu acho que se o São Paulo tem uma missão é matar mais o jogo. O São Paulo tem tem um pouco o começo do segundo tempo de hoje foi arame liso de novo. Eu sei que você está Espaço ficando pra cada vez jogar. mais meu amigo, mas eu vou te fazer uma pergunta. Individualmente, eu penso no Wellington Rato, eu penso no Nestor, que para mim tecnicamente é melhor que o Rato. O Rato tem a perna esquerda boa, penso no Caleri, no que ele pode produzir, penso no Alisson, os jogadores chegam mais Sim. ali para finalizar. Tem algum devendo? Não tem. E tem essa questão. Não tem. Não é a finalização, Eu acho essa assim, se questão. você pensar num elenco É mais isso, São forte pra Paulo. temporada, o Wellington Rato é um jogador, é uma posição que ali, se você tiver um cara mais pá, você leva o nível. E acho o Rato, a temporada dele é ótima. Que é quando o mas Dorival ele tá fica no teto bravo de dele. não vir o Marinho. Tem algumas isso. questões no É elenco do isso. São Paulo. Por isso que eu abri o programa projetando isso. Por exemplo, o Caleri não tem reserva. É isso. O Caleri vai parar agora, em algum momento. Não, na falar que ele temporada. tava machucado, né? Ele tem o problema no Gente, tornozelo. tá ele- machucado. Ele Ele vai tá operar. machucado. Então, imagina ele bom. Quem é então. o reserva do Caleri? Então, isso aí Não tem. Não é o Erisson. não é. Não dá pra ser o Erisson pensando num time que vai disputar Libertadores ano que vem e outras E o do competições. Yuri Alberto. Hã? E o do Yuri Alberto. Não tem. A gente até conversava sobre isso, né? Antes do programa. Já vou virar para esse Corinthians, aliás. Viu Beraldo você que tá em fica até casa? quando? Rodrigo Nestor Acabaram de fica renovar o contrato até com o Beraldo quando? por mais um Mas tempo. você pode É, renovar para mas vender. essa Perfeito. renovação aí é... Pablo Maia fica até quando? Você começa a olhar... Nestor fica até quando? Então, acabei de falar, Nestor. São jogadores importantes no time hoje, não é no elenco, no time hoje, que tem potencial de venda. E o São Paulo não vai se negar a vender. Não. Nem Então, pode, né? você tem que projetar a temporada em cima disso. Mesmo que não tenha uma proposta boa na mesa nesse momento, você tem que ter a reposição. Sim. E tem alguns que são muito na cara. O Beraldo não fica mais um ano no Brasil. Não fica. O Beraldo é nível... Seleção O brasileira. São Paulo já É. segurou agora, né? Já teve sondagem, não sei se chegou a ter isso. efetivamente O proposta, Pablo mas... Maia é outro que eu acho que... E eu não acho que o Pablo Maia tá tão bem, viu? Acho que desses caras... eu Mas acho já que tem potencial. tamanho para É sair, isso. né? Já O tem tamanho. Nestor pra tem sair. muita qualidade, mas o perfil físico eu acho que ele vai ter dificuldade para jogar no primeiro nível de Europa. Se a gente Sim. for olhar para perfil dele.
Agora, o São Paulo pensando em zagueiro, já pode olhar o mercado, já pode ter uns 2, 3 na coisa. Ó, porque- deixa Ferrarese, eu que puxar pode pro ser que jogo. volte. É isso. Ah, Prioridade se voltar A1. é uma boa opção. Deixa eu voltar pro jogo